Olá, começamos o programa Consumo em Pauta e hoje o nosso papo é foco 100% no cliente. E essa é a proposta da Europe Assistente, com o lançamento do CARE, um novo sistema operacional que vai envolver todas as áreas de negócio e relacionamento da companhia. Com isso, a empresa espera ajudar o consumidor em toda a sua jornada. A Europe integra a Generali Group e oferece suporte a clientes para várias seguradoras na assistência a automóveis. Isso significa que quando o segurado aciona a sua seguradora para uma emergência de serviços, ele poderá ser atendido pela Europe, que está em mais de 200 países e territórios, com uma rede de 750 mil prestadores e 39 centros de assistência pelo mundo. Mas o que é o foco 100% no cliente? Quem vai nos explicar isso é Fernanda Carvalho, que é diretora de tecnologia da Europe Assistência. E ela já está aqui conosco. Olá, Fernanda, tudo bem? Como você Bom está? dia, tudo bom? Prazer. Primeiro, obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da Europa Assistance, a oportunidade de falar com todos os telespectadores da Consumo em Pauta e com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria saber, explica para a gente o que que é esse CARE. Na verdade, o CARE, ele é nosso sistema de atendimento, então acho que é só explicar um pouquinho, porque como a gente fala muito de cliente, né, a gente está sempre preocupado com o nosso cliente final. A Europa Assistência, ela atende grandes seguradoras. Então, quando você tem, por exemplo, você está dirigindo um carro, quebrou no meio da rua e você liga para assistência, dependendo da seguradora, é a gente que atende. Então, o nosso cuidado com o cliente final, de fato, porque para o cliente final não é a Europa Assistência, o Bradesco, ele está numa situação de risco, que ele precisa ser atendido rapidamente, porque ele sempre vai ligar para uma assistência 24 horas porque está com algum problema, né? Nunca, ninguém Uhum. liga para uma assistência 24 horas só por ligar. E aí o Care ele veio justamente. A gente tinha outros sistemas funcionando que para esse tipo de atendimento, mas a gente olhou o processo de ponta a ponta para trazer tanto a eficiência operacional nossa, para a gente melhorar o nosso tempo de atendimento e melhorar a qualidade de atendimento que a gente tem, e o foco todo é o cliente na rua que está precisando do nosso apoio. Então, o CARE ele é o nosso sistema de atendimento, visando o melhor processo, ponta a ponta, que a gente tem, que faça sempre a busca do prestador mais próximo do destino, da origem do cliente. Então, pensa o seguinte, você ligou ou você entrou por um canal digital, que a gente tem o WhatsApp, o WebApp, e tem a URA também digital, quanto você também tem o 0800, né? Então, assim, você ligou ou entrou pelo canal digital ou pela ligação, você está informando para o nosso operador qual que é o seu problema, qual que é a causa do seu problema, qual que é o serviço, a gente vai chegar e falar, então eu preciso mandar um reboque, por exemplo. A gente pega os dados do cliente de saber a origem que ele está e o destino para onde ele vai, e aí, nesse momento, é onde isso já é o care, e é nesse momento que a gente tem toda uma questão de perguntas e respostas que já vem lá, baseado na resposta, já vem um script para o operador para trazer a melhor qualidade de informação que a gente precisa coletar para mandar o serviço correto. Também a questão da origem, que é onde o sistema que a gente tem de buscar o prestador mais próximo. Então, a gente atende nível Brasil, e eu sempre vou olhar por raio de atuação. Então, dependendo do problema que tem, a causa, eu mando o serviço específico com um reboque, por exemplo, reboque utilitário, dependendo do veículo. Estou dando um exemplo só de auto, tá? Tá. Mas a gente Uhum. atende auto, residencial, lar, família e vida, e viagem. Então, o auto é o nosso maior segmento que a gente atende aqui, e é um bom exemplo do Care, que é como ele funciona. Então, ele pega o prestador mais próximo, envia automaticamente para esse prestador. A gente tem taxas importantes aqui que a gente chama de acionamento, né? De se eu mando ele manual ou automático. Quanto mais automático for, melhor é para o cliente final, porque aí eu não tenho interação humana,
e o processo de chegada do serviço é mais rápido. Então, o Care ele visa o processo inteiro, como eu comentei. Eu estou mandando o serviço de forma mais rápida, então, só para você ter ideia, a gente aumentou 20% de pontos percentuais de acionamento automático, que isso representa bastante, ou seja, Uhum. eu consigo fazer, na hora que eu desliguei a ligação, ou que ele terminou de interagir no canal digital, ele vai para um motor de acionamento e ele aciona até em 10 minutos. Então, a gente aumentou 20% nesse canal, que representa muito. A gente ainda tem um percentual lá de manual que a gente vai ter, porque o Brasil é muito grande, né? Não tem como Tá. você conseguir achar prestador em todas as localidades de forma automática, mas e todo o ciclo que a gente tem de atendimento está melhorando os tempos. Então, a eficiência que a gente tem de processo ponta a ponta, já desde a entrada do Care, já está bem visível. Isso está melhorando o nosso NPS, está melhorando o nosso nível baixando o nosso nível de reclamação, tá sendo bem gratificante. Foi bastante trabalhoso, mas está sendo bem gratificante. Ou seja, é um sistema, é tecnologia pura, né, que a gente É pode falar. tecnologia pura, exatamente. Na verdade, assim, é a tecnologia. Eu sempre falo, né? Eu sou de tecnologia, mas para mim tecnologia é sempre o meio, né? Para a gente o mais importante de tudo é a humanização. Então, assim, a gente tem um contato no canal digital, lógico que tem os robôs que a gente usa, mas quando a gente tem a ligação, que é um volume bem expressivo que a gente tenta ser o mais humano possível, porque, de novo, é o cliente na rua que está precisando de um apoio, que está passando por uma situação que você não sabe onde ele está, e aí a gente tenta ser o mais. Por isso que a missão da empresa é o care. Por isso que o nome do sistema é Care, porque é o cuidado realmente com o Um cliente. E cliente. não é só o cliente corporativo, porque nós somos uma empresa que a gente trata hoje de B2B, né? A gente faz trabalho para as empresas que nos contratam. Mas o foco todo é no segurado final, é na pessoa que está precisando da assistência. Quer dizer, vocês são contratados pelas empresas, mas vocês atendem realmente ao consumidor final, né? O consumidor final dele, né? A gente Dele, atende em nome isso. dele, Uhum. e aí é por e a gente está lidando com vidas, né? Então, assim, dependendo Sim. a gente tem um cenário de violência, né? De regiões com muito risco, ou pessoas a gente tem todo tratativas. Então, por exemplo, a gente tem se a gente faz a pergunta, tem gestante no veículo, tem idoso, está numa área de risco, tudo isso a gente tem essas perguntas padrões que é automatizado justamente para a gente mandar o melhor serviço, ou então mandar até o que a gente chama de anjo da guarda, que é um serviço específico para alguns produtos de ficar uma pessoa lá junto esperando o serviço chegar. Entendi. Então, realmente o foco é no cliente final, para todas as linhas de negócio que a gente faz, não só o alto, como estou dando exemplo. Tá. E o meio de contato do consumidor final, que é consumidor da seguradora, mas que vai falar com você, Uhum. é o Omnicare Channel. São vários canais. Ele pode acessar o que ele escolher. Então, exatamente, Tá. ele pode acessar tanto pelo WhatsApp, pelo WebApp, que é uma ferramenta que a gente tem é como se fosse um app que a gente baixa do Tá. Google Store ou do app, mas é um site web para todo mundo poder abrir. Que aí, na verdade, vem sempre pela seguradora, né? Tem lá o logo da seguradora que ele atende, porque a Europa Assistance fica neutra nisso, porque a gente atende em nome da seguradora. É isso que eu queria saber também. A gente Ele atende não em vai falar nome diretamente com você, ele ele vai acionar não, o canal. ele sabe que ele está falando com a seguradora. Então a Tá. gente atende em nome da seguradora, tá? Hum, É, ele pode abrir então tanto pelo WhatsApp quanto pelo web app. Ele pode abrir pela Eva, que é o nosso canal digital. Então conheço. ele liga que é a Europa Assistance Virtual Agent, né? Que é totalmente robotizada, mas é bem humanizado o atendimento. Então, ela faz todas as perguntas e essas mesmas perguntas elas se repetem em todos os canais. E a gente também a gente ainda está passando pelo processo de omnichannel de verdade, porque a gente ainda tem, dependendo do cliente, dependendo de alguns produtos, perguntas específicas que tem para um, não tem para outro. Sim. Que aí é o cliente que nos pede, também o cliente corporativo. Mas na jornada que a gente está implementando de Omnichannel, a gente quer realmente que o script, a experiência que o cliente tenha, final,
em qualquer canal digital ou falado com o operador, seja exatamente o mesmo. Ou seja, todas as perguntas que eu tenho de uma pessoa fazendo são as perguntas que eu também vou replicar e a gente já está nesse processo de fazer em todos os canais digitais. Entendi. Quando eu li, Fernanda, quando eu li o material sobre o Care, e agora conversando com você também, me vem a impressão de que vocês estão aplicando o conceito do TX lá, né? Que é o Total Experience por parte do consumidor. Ou seja, uma cultura aí organizacional que vai passar por todas as áreas da empresa que tem como foco o consumidor final, o atendimento, Uhum. o bom atendimento, a resolução daquela demanda o mais rápido possível. E, aliás, o TX, ele, esse ano, em 2022, eu já ia falar 23, mas a gente está em 22 ainda, Quase lá. quase lá. Esse ano, 2022, foi um dos grandes temas aí debatidos em todos os congressos, quando se trata de atendimento ao consumidor. Ou seja, é uma impressão minha ou vocês realmente estão trabalhando dentro desse conceito? Não, na verdade, a gente não é só o sistema que a gente fez agora esse ano quer, mas na verdade a empresa tem isso como foco principal. Sempre foi, né? Então, assim, o Tá. Care, na verdade, veio como a ferramenta que une tudo isso, mas o nosso foco realmente é o cliente final. Tudo que a gente faz é baseado como é que eu melhoro a experiência do cliente final. Então, é a jornada que eu tenho entre ele ligar, pedir um serviço, eu consegui achar o melhor prestador para fazer aquele serviço. Eu informo para ele um tempo médio de chegada. Então, eu informo para ele, olha, pode levar até 40 minutos ou 1 hora para chegar ao seu serviço. Eu monitoro, a partir do momento que o prestador aceitou, eu monitoro passo a passo para saber que ele vai chegar dentro daquela previsão de fato, ou se tiver algum desvio, por exemplo, aconteceu um acidente e que vai mudar a estimativa, a gente informa proativamente o cliente por canal digital ou por rechamada, a gente liga Uhum. informando. Então, assim, o foco nosso sempre é realmente a pessoa final, é o cliente final, porque a nossa base de sobrevivência da Europa Distância é o cliente final. Eu preciso dar a melhor tipo de assistência para aquela pessoa que está vamos pegar um exemplo diferente de algumas linhas de negócio que eu acho que é legal. Eu estou dando muito exemplo de Carro. reboque, de auto, mas, por exemplo, você tem um residencial, você está em casa, estourou um cano, por exemplo. Você tem a sua assistência 24 horas, então tem a questão da emergência, a gente separa o que é emergente ou não. E aí a gente faz todo um checklist prévio de perguntas do que pode ter acontecido para mandar a melhor especialidade ali de um encanador, por exemplo, para checar e fazer toda a tratativa. Isso 24 horas por dia, né? Então, Tá. assim, a gente trabalha 24/7. 24. É 24/7. Para um caso Tá. desse, por exemplo, um residencial, muita coisa de residencial é agendamento. Porque, eu preciso que venha na minha casa verificar tal coisa. Então, a gente agenda. Mas a gente tem um caso desse, como eu falei, por exemplo, de um cano estourar de madrugada. Você não pode esperar até o dia seguinte, né? Assim, Entendi. você tem que Aham. ter a tratativa. Ou então, às vezes, vendaval, que leva telhado, essas coisas. Então, isso para a gente é o emergencial que pode acontecer a qualquer momento. No caso de viagem, por exemplo, que é super importante, né? Você compra um seguro viagem, você está fora, você se machuca, alguma coisa e precisa de um hospital, tal, a gente também faz toda essa tratativa e aí a gente conta com toda a rede global, dependendo de onde a pessoa Então, viajou, né? Se for para fora do Brasil, a gente tem toda a Europa, como você mencionou, né? A gente está em 39 países, com mais de 750 mil prestadores, então tudo é integrado para a gente poder prestar o melhor serviço de saúde, de fato, para aquela pessoa que está necessitando. Então, para todas as linhas de negócio que a gente atua, o foco é sempre o cliente final. Então, o Total Experience, ele vem realmente para isso, como é que eu melhoro? E aí a gente divide em duas partes, né? Como é que eu melhoro a minha qualidade de atendimento e satisfação no meu cliente final, que é baseado no meu ganho de eficiência operacional interno, né? Porque a, a gente tem que ter todo esse trabalho o mais rápido possível, o mais assertivo possível, para a pessoa ter o menor tempo de espera no local para esperar o serviço. ótimo. Fernanda, e a gente vai continuar conversando sobre isso, mas a gente vai dar uma paradinha agora e no próximo Uhum, bloco eu queria fazer
umas novas perguntas para você tirar mais algumas dúvidas e até algumas curiosidades minha também, que acho que acaba sendo curiosidade do consumidor final também. Tá ótimo. Tá bom? Então a gente volta daqui a pouquinho com o programa Consumo em Pauta, conversando com a Fernanda, perdi o nome dela completo, Carvalho. Fernanda Carvalho, que é diretora de tecnologia da Europe. Fica aí, voltamos já. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, estamos de volta com o programa Consumo em Pauta e conversando hoje com a Fernanda Carvalho. Ela é diretora de tecnologia da Europe Assistance. E a gente está falando sobre um sistema novo que a empresa desenvolveu, que é o CARE. Se você ainda não sabe o que a Europe faz, ela é aquela empresa que atende os segurados de veículos, de casa, de residência, de viagem, não sei se de saúde também, mas acho que não. Sim, Também de saúde? também. Ou seja, ela é uma empresa que fornece serviço para seguradoras, mas que te atende diretamente, ou atende diretamente ao consumidor final. E ela já explicou bastante sobre esse sistema no bloco passado. E, Fernanda, eu queria entender uma coisa. O consumidor, vamos reformular, peraí, vamos começar de novo a pergunta. Empresas seguradoras contratam diferentes empresas para prestar esse tipo de serviço, né? E a Europe é uma delas. Uhum. O consumidor que é atendido pela Europe, que também acaba tendo a experiência de ser atendido por uma outra empresa que foi contratada pela mesma seguradora dele, ele sente essa diferença no atendimento, ou ele repassa isso para vocês, e nossa, que diferença! Vocês percebem isso? E o que eles mais chamam a atenção nessa atendimento que eles consideram melhor? Na verdade, é o nosso indicador principal, que é o nosso NPS, né? A gente faz a medição ali da qualidade de serviço que a gente está fazendo. Quando a gente só fazendo um comentário que eu acho que é importante, a gente não atende somente seguradora, tá? A seguradora é nosso maior segmento, mas a gente tem montadora, a gente tem outros clientes Tá, também, tá? tá. Mas com o mesmo mote. O objetivo é sempre assistência o maior nicho que a gente tem é seguradora. Então vamos nos focar na seguradora como a gente está, porque é um bom exemplo. Então, assim, o nosso segurado final, né, que a gente atende, quando ele vai cotar um seguro, ele tem lá toda aquela tratativa de seguro, de pontuação, de bônus e tal, mas um dos principais itens que ele olha e que ele vai usar no dia a dia mesmo é a assistência 24 horas. Então, hoje, quando você faz um seguro, você tem aquele pacote completo ali que você pode escolher, como eu falei do residencial, tem N opções de coisas que você pode hoje ter dentro da sua casa com um plano de seguro de automóvel.
né, que vem embutido. Bem embutido. Então, o nosso consumidor final, né, ele quer realmente o melhor produto com a melhor qualidade de serviço. E o atendimento todo é o vital. Então, a gente tem, por exemplo, feedbacks do tipo, a minha experiência com o prestador foi muito boa, mas a minha experiência, às vezes, no telefone com o operador não foi tanto. Ou vice-versa, eu tive um ótimo atendimento, mas em compensação o serviço final pode ter tido algum tipo de problema. Então, e a gente, para cada atendimento que a gente faz, na conclusão do atendimento, a gente manda uma pesquisa de satisfação que ele coloca toda a informação para a gente, que é o nosso insumo principal para ter plano de ação, de chegar e a gente pede para ele avaliar as 5 esferas, desde o atendimento, o prestador, o tempo de chegada, a qualidade do serviço. A gente tem 5 itens que a gente mede, que é justamente para nos dar um insumo que é a voz do consumidor. De chegar e falar, poxa, ele nos avaliou bem, mas ele colocou esse comentário, então vamos olhar. Ou então ele não gostou desse item específico e o que eu preciso fazer para melhorar aquele item específico para não ter mais aquela nota. Né? Como é que eu faço essa tratativa? Então, isso é o que nos move. Então, assim, nós somos tanto avaliados pelo consumidor final quanto pelos nossos clientes. Então, o foco todo nosso realmente é a qualidade tanto do atendimento quanto do prestador, que Agora, executa o serviço. na hora que ele é atendido, ele, consumidor, é atendido por vocês, ele sabe que está sendo atendido pela Europe ou ele ainda continua com a ideia de que é a seguradora dele? Não, ele sabe que é a seguradora dele. A gente atende em nome do cliente corporativo. Então, Tá. eu não me apresento como Europe, a gente se apresenta como a seguradora. Em Porque em nenhum momento ele fica sabendo que é Europe que está atendendo. ele sabe, na verdade, todo mundo sabe no final, tá? Até porque tem Tá. muita questão de corretor, o corretor fala qual que é a empresa que está atendendo, obviamente, ele tem como saber. Mas você pega um canal de, por exemplo, Travel, ele sabe que é a Europe. Porque aí Tá. não tem problema nenhum, é a nossa marca, é a nossa identidade de fato que está à frente. Então, está muito na questão do cliente corporativo e a gente segue o que o cliente corporativo nos pede. Então, se ele pede para a gente atender 100% em nome dele, eu tenho que atender o produto dele, com o nome dele, com a característica dele, porque para o cliente final tem que ser transparente. Ele contratou um seguro da seguradora X, ele não contratou a Europe, não importa qual é o atendimento. Mas a gente faz benchmark com os nossos concorrentes, porque a gente tem mais 2 ou 3 grandes concorrentes como a gente, e a gente compara o tempo inteiro o nível de atendimento que cada um está fazendo, justamente para a gente ter esse feeling, né, do como está sendo a nossa experiência. Até porque também quando a gente faz a contratação de seguro, que a gente vê lá o serviço de 24 horas, a gente não sabe quem é essa empresa que vai atender, quer dizer, Exatamente. não há essa informação que eu acredito até que seria interessante ter, e eu saber quem vai me atender no serviço enquanto consumidora final, né? Uhum. Eu sei que não teria poder de dizer essa eu não quero, porque a seguradora vai contratar aquela empresa, Uhum. ela já tem um relacionamento lá, mas seria interessante, eu acho até que como informação para o consumidor seria interessante. Mas isso é uma discussão para a gente ter com as seguradoras, né? Não seria nem com vocês, né? É só Como falei, a gente atende realmente em nome da seguradora e a gente é cobrado pelas seguradoras. Então, assim, o nível de exigência que a gente tem do nosso cliente corporativo é extremamente alto porque a gente está representando ele no final. Ah, Então, qualquer ruído que eu tenha na assistência 24 horas, o impacto não está ligado à marca Europe, ela está ligada à marca do cliente institucional que nos contratou. Então, por isso que a gente zela tanto pelo care, de fato, o cuidado com as pessoas, porque a gente representa marcas importantes. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, e para o consumidor final, o que importa para ele é ter assistência 24 horas. Né? Que ele seja bem concordo, atendido, tá. que seja no tempo acordado que está no contrato, e que ele tenha a melhor experiência com aquilo, né?
O Kerry, recebeu alguma influência aí da nova lei do saque, como ele foi lançado agora, eu acho que já faz um bom tempo que vocês Uhum. vinham trabalhando nisso, e a lei do saque também, a nova lei do saque já está aí um bom tempo sendo trabalhada. Houve alguma interferência dessa lei, né, na construção do Kerry? Na verdade não, porque a Europa Assistência ela não é regida pela lei do saque. Como a gente trabalha no B2C, no B2B, quem tem a regra do saque são as As seguradoras, por exemplo, seguradoras. e os nossos clientes. A gente não tem a célula saque, a gente não atende o produto saque, tá? De perguntas do produto e tudo mais. A gente gera a assistência, a gente faz o serviço, mas a gente não é regido pela lei. Mas, de novo, a gente olha o processo de ponta a ponta de como eu consigo melhorar a experiência interna que eu tenho para trazer o melhor serviço. Então, como é que eu diminuo o meu tempo de atendimento, como é que eu trato melhor o meu cliente final, como é que eu negocio com o meu prestador para ele fazer o melhor serviço. Então, e o NPS no final, que é a medição de qualidade que a gente tem, todo o nosso foco é melhoria contínua e trazer a melhor experiência para o cliente final. Mas a gente não segue o saque porque a gente é B2B. Tá, mas assim, quando a gente pensa na lei do saque, mesmo vocês não estando sob o Uhum, guarda-chuva dessa lei, o que a gente percebe é que o consumidor não sabe muito bem quem é que está e quem é que não está. Para ele, sim, o mundo sim. está dentro Por dessa lei, exemplo, né? quando a gente pega os nossos canais digitais, aí não é o saque em si, mas é um bom medidor. A gente tem uma nota extremamente ótima no Reclame Aqui, pelos canais digitais, o atendimento que a gente tem, ele pontua se ele tem alguma reclamação ou não, ele pode colocar lá. E aí é o que você falou, para ele não importa, né? Não importa se é Europe ou não, até porque ele não sabe quem é a marca. Então, a gente tem esse cuidado e, como eu falei, os clientes que a gente representa têm o saque. Então, tem reuniões semanais, diárias, dependendo do Tá. cliente, para a gente entender o que aconteceu e poder auxiliar e dar a melhor resposta, dar o melhor insumo tanto para o cliente corporativo quanto para o cliente final, dependendo do caso. Agora, então, mas ainda falando de saque, de lei de saque, a gente vê, e acho que aí não tem como vocês não se submeterem a isso. Essa nova lei ela coloca a questão da acessibilidade, né? Como Uhum. vocês estão falando com o consumidor final, vocês estariam trabalhando ou já trabalham com essa questão da acessibilidade? Sim, a gente tem nos, tudo que a gente faz é olhando, por exemplo, como é que eu trago a melhor resposta no melhor tempo. Eu analiso o que a gente chama de speech to text. Eu pego todo o texto que a pessoa está falando e eu converto em toda a fala que a pessoa tem, eu converto em texto justamente para ter essa informação da melhor forma possível para eu conseguir analisar. A gente tem prazos de até um dia útil para resposta para qualquer Uhum. dúvida que o consumidor final tenha. Então, assim, a gente realmente está ainda trabalhando muito nisso. Como eu falei, a gente está nessa jornada do Omnichannel, de fato, da melhor experiência, mas é uma jornada, né? Então, assim, a gente está olhando tudo, a gente está trabalhando muito forte com os clientes corporativos também, com o insumo deles, do que eles nos passam, falando, olha, o meu saque está recebendo tal coisa, então eu preciso que vocês se adaptem também. Então, tem essa união entre a parceria entre as duas empresas para a gente dar esse melhor atendimento ao consumidor final de fato. Tá. Essa questão, essa iniciativa toda de melhor atender o consumidor, isso reverte para a Europa alguma que mais empresas busquem vocês para trabalharem para assistência, como assistência Sim, deles? Isso realmente reflete no mercado de isso reflete. assistência? Isso reflete, porque, na verdade, quando qualquer cliente corporativo que nos procura, ele já faz sempre uma cotação, né? Não só de preço, mas também de qualidade. Então, a gente mostra todos os nossos indicadores, porque a gente tem um monte de indicador, na verdade, para tanto operacional quanto de qualidade, que é o que norteia ali no final grandes negociações que a gente tem. Então, por exemplo, eu viro e falo, olha, como eu tenho uma capilaridade Brasil,
Eu posso chegar e falar, a sua carteira específica está mais nessa região e eu tenho prestador nessa região ou não, eu atendo em tantos minutos, o meu nível de qualidade é tanto. Isso traz um peso muito grande em negociação e para um bid, para novas Uhum. prospects, porque a gente tem como mostrar com dado, né? Então, assim, tem a reputação da empresa, tem os dados para mostrar, não é só uma questão, eu sou grande, sou o melhor e faço. A gente realmente é embasado muito em dado, em indicador, que é o que os clientes, no final, sempre os clientes corporativos, eles já vêm com uma lição de casa também, dizendo assim, você precisa me responder isso aqui. Se você não responder isso, eu nem falo com você. Tem a questão muito de Lei Geral de Proteção de Dados também, então, assim, tem uma série de coisas que a gente tem que seguir para ser realmente um dos finalistas ali, como a gente está no top 2 ali da empresa de segmento, né, de assistência 24 horas, a gente tem realmente indicadores que nos norteiam e a gente consegue essa experiência. E quanto mais digital a gente for, e quando eu falo digital, mas um digital humanizado, né, que aí é a experiência do omnichannel de fato, de eu dar esse serviço da forma mais rápida possível, isso reverbera para todo o mercado. Cada empresa de assistência fica olhando o que a outra está fazendo para tentar sair na frente e virar e Sai falar, na não, frente. eu preciso entregar no menor tempo possível, com a melhor qualidade, então o que eu posso fazer para melhorar? Seja no canal digital, seja na parte interna, e isso realmente traz grande benefício para um bid, para um novo cliente. E claro que tudo isso traz muito benefício para o consumidor, né? Porque se O foco é sempre o consumidor. então, e ele acaba tendo uma experiência mais positiva, ele acaba resolvendo a questão dele de uma forma mais rápida, de uma forma tranquila, e ele acaba ficando realmente fã, inclusive, da seguradora com quem ele mantém relacionamento. E tem Exatamente. uma fidelidade a tudo isso. Mas, assim, o que eu vejo realmente é essa ideia de que ele, consumidor final, é o centro de tudo e deve ser o centro de tudo para vocês, para a empresa de vocês. Ele não e não é só da boca para fora. A gente realmente vive e respira isso porque é o nosso business. Então, assim, para a gente, o que importa no final é a pessoa, é o consumidor que tá usando o nosso serviço, porque, de novo, tudo que a gente faz, é como eu comentei, e isso é tão latente na empresa porque não tem, se você ouvir as ligações que a gente recebe, raro, vou dizer que 99,9% das ligações, as pessoas estão estressadas, elas estão preocupadas porque estão passando por um momento de crise, de carro Uhum. quebrou, viajou, se machucou, está com algum problema em casa, então a pessoa nunca liga feliz, né? Ela nunca vai ligar porque não tenho nada para fazer, vou ligar para a assistência 24 horas. Então, esse cuidado que a gente tem que ter realmente de acolher o nosso cliente final da melhor forma. Esse cuidado, a gente realmente tem uma tratativa toda de acolhimento com a pessoa que Uhum. está entrando em contato com a gente, para ela se sentir protegida, né? Para ela saber que ela, independente de quem. Opa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Para o cliente final, o consumidor final, ele ter a sensação de que ele está sendo muito bem cuidado no momento que ele tanto precisa. Esse é o mote da empresa. E na próxima vez que ele for ligar, ele já não liga tão armado, né? Porque ele já sabe que vai receber, que o atendimento ali vai ser diferenciado, né? Então ele Exatamente, liga com a certeza de que ele vai ser atendido. exatamente. Então, assim, a gente tem uma busca contínua todo dia, o tempo Imagino. inteiro, de realmente conseguir melhorar todo o nosso e padronizar, mas um padronizar humano, né? Porque não adianta, senão parece aquela coisa só de robozinho e não é. A gente tem mais de 500 operadores que falam com os clientes o tempo inteiro, de trazer essa experiência de fato para dar o melhor serviço, mas dar esse acolhimento, porque a gente sabe que ele está passando por um momento complicado. A gente, lógico, a gente trabalha muito na busca ali da excelência. Tem casos que às vezes a gente não consegue, porque a pessoa está muito estressada, e às vezes por mais jogo de cintura que você tenha, a pessoa ela realmente ela não
ela está tão preocupada com o que está acontecendo com ela que ela não consegue entender que o atendimento é outro, mas a gente, de novo, a gente ouve as ligações, a gente checa as reclamações o tempo inteiro, a gente entra em contato com a pessoa que reclamou para entender o que aconteceu, para ter detalhe, para a gente realmente atuar. Como também a gente valoriza muito quando tem um excelente atendimento. Então, a gente usa também isso como benchmark interno para mostrar para os outros, falar, olha que atendimento super bom, esse é o que a gente tem que buscar. Então, Tá? tem esse treinamento constante da empresa para realmente a gente conseguir melhorar ali a experiência para o consumidor final. Ótimo, Fernanda. E nosso tempo aqui está explodindo, infelizmente, tá? Quero te agradecer muito por ter vindo aqui conversar com a gente. É, espero voltar a conversar com vocês a respeito de resultados desse CARE, Uhum. tá? E assim, a gente tem um minutinho só para a gente terminar. Quero então te agradecer por toda essa conversa e por todas essas informações que você passou para a gente. Não, eu que agradeço. Aí depois a gente combina também para eu te dar mais insumo dos resultados que a gente está tendo. Ótimo. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a Fernanda Carvalho, que ela é diretora de tecnologia da Europe Assistência, e falamos sobre foco 100% no cliente, que é o que vem trabalhando a empresa com o lançamento do Care. A gente volta na próxima semana. Vamos nos encontrar novamente lá. Tchau.